boa tarde e, portanto, é isso. O meu nome é Rita Rogeroni, sou locutora na Rádio Comercial. Ao contrário do que possam pensar, não vim aqui falar de nenhuma coisa incrível e extraordinária que possa ter feito na rádio. Ao que parece, a história da minha vida é muito mais interessante do que a minha história profissional. E bem, vou tomar isso como uma coisa boa. Portanto, eu estou aqui para vos falar do meu trabalho como voluntária em campos de refugiados. Assim, de repente, podem parecer duas coisas completamente diferentes, uma coisa da outra, portanto, o fazer voluntariado e fazer rádio, mas eu sei que há um denominador comum entre estes dois universos, que é precisamente aquilo que o Filipe estava a dizer. Quanto mais se faz, mais se quer fazer. Acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar do clássico bichinho da rádio, não é? Há quem diga que é uma espécie de vírus que toma conta não do nosso corpo, mas da nossa alma. É um vírus e um bicho que gera afetividade, intimidade e cumplicidade. Ora bem, neste mundo de ajuda ao próximo, eu também acredito que haja um bichinho que cresce e que se alimenta à medida que nós experimentamos todos a sensação incomensurável de ajudar alguém, de criar laços, sim, de afetos com desconhecidos, de ver a intimidade de famílias que fogem da guerra, que fogem da destruição, que levam literalmente a vida em sacos de plástico, mas que não perdem a fé. Para mim, muito pessoalmente, a magia de dar na rádio, que é uma coisa que se fala muito, é em tudo semelhante a um sorriso meio malandreco de uma criança que não dorme nem come há dias, e dias podem ser 18 dias que não dorme como deve ser na sua cama, mas de repente recebe um ovinho de chocolate, que eu acho que vocês todos conhecem, um ovinho daqueles Kinder, numa estação de comboios em Viena, como de resto aconteceu na minha primeira viagem a um campo de refugiados, e vai todo contente a correr, mostrar aos amigos e aos pais o presente que acabou de ganhar, numa dinâmica A Vida é Bela. Não sei se vocês já viram o filme. E, portanto, fazer pause nesta cultura de conforto em que vivemos muitos de nós e pôr as mãos na massa, eu acho que é o melhor da vida. Acredito cada vez mais nisso. Só que eu acho que é uma coisa que as pessoas não sabem. É como quem nunca quis ter um filho e de repente engravida. A primeira coisa que dirá, assim que o bebê nascer, é: se eu soubesse que isto era assim, tinha tido mais cedo. Agora que penso nisso, talvez eu não tenha dito, mas reparem, eu fui mãe aos 25 anos e acho que hoje em dia já ninguém tem filhos com essa idade. Mas isto para vos dizer que se as pessoas soubessem o tanto que recebem de cada vez que ajudam alguém, eu acho mesmo que no mundo haveria mais pessoas que ajudam em vez de beneficiários, mais voluntários do que beneficiários. Posto isto, a primeira vez que me convidaram para fazer esta talk, vou ter que ser muito sincera, a primeira coisa que eu pensei foi: nem pensar, não vou. Apareceram lá logo os monstros todos que o Tim Urban estava a falar há bocado, os monstros do pânico, e portanto, nem pensar, não vou, nem que me paguem 1 milhão de euros ou que não me paguem nada, que é o caso, não vou. Não vou. Não vou porque uma coisa é estar dentro da rádio, sim, a falar para 1,5 milhão de ouvintes todos os dias, mas estou na minha conchinha, ninguém me vê, e estou ali sossegadinha. Outra completamente diferente é estar aqui neste palco, em frente a uma plateia muito esclarecida e portanto, havia assim esse medo do palco. E desde logo havia uma questão que me inquietava aqui o espírito, que era: o que é que eu vou ensinar às pessoas? Reparem, eu sou uma miúda de 32 anos, uma pessoa perfeitamente normal, mãe de família, tenho o meu trabalho e, portanto, às tantas, não sou nenhuma guru nesta temática dos refugiados, enganem-se, não sou, nem em questão de migrações, nem em relações internacionais. Da minha cabeça, o que eu dizia ao Fernando, que foi quem me convidou: convida o Rui Marques, o António Guterres, o Kofi Annan, sei lá. Mas depois, felizmente, tive alguns meses para pensar sobre isto e acho que pensei bem. E dei comigo, às tantas: por que não? Por que não? Porque é que eu não hei de ir lá? Fui eu que estive lá. Fui eu que percorri os tais 3.500 quilómetros com uma das minhas melhores amigas numa charã, convicta que podia fazer alguma coisa, que podia fazer a diferença, ainda que muito pequenina, na vida daquelas pessoas. Fui eu que conversei com elas, fui eu que as abracei, que lhes expliquei o que é que podia acontecer dali para a frente,
que levei 2 mochilas que eram dos meus filhos, cheias de brinquedos para distribuir para aquelas crianças. Fui eu que lhes senti o cheiro, o medo e que sim, que vi também nos olhos daquelas pessoas a angústia, o desespero, a ansiedade, a saudade, que é uma coisa que está muito presente, mas também a esperança de chegar a um porto seguro. Fui e regressei, pelo menos no que ao corpo diz respeito. Mas e antes de ir? Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. As palavras sábias de Sofia de Melbrenner fizeram tanto sentido para mim naquela altura. Eu acho que, como muitos de vocês, sim, eu também li dezenas de artigos em revistas, em jornais, ouvi as notícias na rádio, vi as imagens de centenas e até de milhares de pessoas que morrem e que morreram afogadas no Mediterrâneo. Todos os dias, até que há um momento em que uma criança de 3 anos, uma criança síria, aparece morta numa praia, inerte, com a cabeça, enfim, afundada na areia. E nesse dia eu decidi que não ia mudar de canal, eu ia pôr mais alto. E foi quando tropecei no grupo Famílias como as Nossas, um grupo no Facebook. A tal amiga de que vos falei há bocado convidou-me para ser copiloto e ir com ela até ao Patovac. O Patovac é um descampado que acampava na altura mais de 3.500 refugiados na Croácia por dia. E, portanto, lá fomos nós, convictas, lá está, que podíamos fazer alguma coisa, que podíamos fazer a diferença e que íamos ajudar aquelas pessoas. Portanto, estivemos em Opatovac quase 2 dias e estávamos convictas que podíamos fazer alguma coisa. E íamos, no fundo, fazer aquilo que os governos, ou alguns dos governos, se tinham proposto, mas que não acontecia. Íamos trazer famílias de refugiados sírios para Portugal. Mas isto tinha tudo para correr mal. Tinha tudo, mesmo tudo para correr mal. Desde as molduras legais que nos impediam de transportar refugiados, ao facto de integrarmos, sim, uma caravana solidária em que não conhecíamos ninguém. Íamos as duas pela Europa fora, portanto, tudo podia acontecer. Tínhamos que tirar férias do trabalho, tínhamos que gastar dinheiro do nosso bolso, os filhos, as saudades, enfim, isto tinha tudo para correr mal. E pergunto a vocês, então porquê é que foste? E eu vou responder-vos com uma outra pergunta, que eu gostava que pensassem um bocadinho. Já alguma vez estiveram verdadeiramente, mas a sério, verdadeiramente apaixonados por alguém que tinha tudo para correr mal e mesmo assim atiraram-se de cabeça? É isso. É o amor a falar mais alto. É uma coisa que não se explica, que nos vem das entranhas, que é irracional, que mexe com todos os nossos sentidos e que não nos dá outra opção. Vai, Rita, nada temas. E fui. Há um texto de que gosto muito, do professor Henrique Burnet, que li quando vim da minha segunda viagem da Macedónia, que diz assim: a capacidade de nos incomodarmos, de nos impressionarmos, de nos comovermos com o que se passa à nossa volta, é o que nos dá humanidade. Se o sofrimento dos outros não nos toca, é porque já não sabemos que cada homem é um homem, tão homem como nós. É essa a igualdade fundamental. E esta capacidade de nos incomodarmos e de nos impressionarmos com o que está à nossa volta mexeu tanto, mas tanto comigo, que a determinada altura dei por mim, lavada em lágrimas, num contentor minúsculo, cheio de roupa, até cá acima, roupa usada. Aqueles, lá no campo, chamavam carinhosamente de boutique. Portanto, lavada em lágrimas, mas isto já depois de uma daquelas situações que nos deixa completamente fora de pé ter passado. E o que é que aconteceu? Eu fui buscar uma menina de 3, 4 anos e levei-a para a tenda da Unicef, ela e a mãe, portanto eles estavam separados do resto do grupo de refugiados. Eu estava a vesti-la e a calçá-la, portanto que ela, enfim, não tinha nada para vestir, vinha com os sapatos já todos rotos. E às tantas chega um comboio a um campo de refugiados, dentro do campo. E só para vocês terem uma ideia, quando chega um comboio a um campo de refugiados, imaginem um arrastão, mas aqueles com, não sei, 3.000 pessoas que acontecem no Rio de Janeiro. É isso. E, portanto, quando esta mãe percebeu que o comboio tinha chegado e que estava toda a gente a desmobilizar,
Porque a ideia das pessoas é entrarem o mais depressa no comboio. O único objetivo é entrarem e serem os primeiros a entrar no comboio para fazerem mais 100 km, 200 km, em direção a norte, em direção à Alemanha, em direção àquilo que eles acreditam que é um mundo novo. E, portanto, assim que esta mãe percebeu que estava toda a gente a desmobilizar e que ela podia ficar fora do grupo e perder o marido e o resto da família, começa ela também numa corrida histriónica, histérica e desesperada, aos gritos pelo campo de refugiados, em direção ao comboio, sem por um segundo olhar para trás, sem por um segundo perceber que o mais importante da vida dela estava ali ao meu colo, e que era a filha. E, portanto, eu sem saber muito bem o que é que havia de fazer, fui a correr atrás dela também, nisto a criança, coitadinha, já só chorava, tem 3 anos, portanto, estava ali um bocado de paraquedas, via a mãe a correr, toda a gente aos gritos, e a mãe entra dentro do comboio. E quando entra dentro do comboio, eu pensei, meu Deus, ela vai-se embora e vai-me deixar a criança nos braços. Felizmente, encontrou-se o marido, encontrou-se a família e era uma família como as nossas. A criança era esta. Ninguém diz, não é? Esta fotografia foi tirada 5 minutos antes deste episódio que vos contei e normalmente é assim, 1 segundo antes da tempestade está tudo calmo. Mas a mim comove-me imenso olhar para esta fotografia porque me lembro sempre do feliz que esta criança estava, sabe Deus onde está hoje, toda contente com a roupa nova e com os ténis novos, e eu acho que a vocês também é capaz de vos arrancar um sorriso, porque mais uma vez entramos na dinâmica a vida é bela e as crianças felizmente têm muito isto, conseguem abstrair-se do caos em questão. Mas e se eu vos disser que são precisas 19 horas, reparem no número, 19 horas para dizer todos os nomes das crianças que já morreram nesta guerra. Que atualmente existem quase 5 milhões de refugiados e destes, meio milhão, reparem no número, morreu a fugir da guerra e da destruição e quase 4.000 afogados no Mediterrâneo. São números aos quais toda a gente tem acesso, não é uma informação privilegiada, portanto tropeçamos nesses números todos os dias, mas sim, há muita gente que diz que horror, isto é tão triste, enfim, muda de canal, mas eu decidi fazer alguma coisa. Uma espécie de chamamento, ainda que eu acho que não tenha muita vocação para freira, uma boa vontade, uma coisa da qual eu tinha a certeza absoluta, e tenho ainda. E isto leva-me a um livro que eu andei a ler há uns tempos, não é assim nenhuma obra-prima da literatura, chama-se As Coisas que a Vida Me Ensinou, da Oprah Winfrey. E é, no fundo, uma compilação das melhores crónicas da Oprah para a revista dela, para a revista O. E na primeira crónica, se não me engano, ela conta que em 1998 foi entrevistada em direto por um aclamado crítico de cinema para a televisão e, portanto, quase no fim da entrevista, ele perguntou-lhe: diga-me, do que é que tem a certeza? Ela fingiu que não tinha percebido bem o sentido da pergunta e tentou, enfim, dar ali à volta. E a verdade é que não respondeu. Mas esteve durante 16 anos à procura de respostas. E se vocês pensarem um bocadinho, eu também já pensei sobre isto, não é fácil. Há poucas coisas na vida das quais nós temos a certeza absoluta. Isto tudo é para vos dizer o quê? Que eu não sei se ir ajudar refugiados fez de mim uma pessoa melhor ou se é preciso ser boa pessoa para fazer isto. Mas que ao dia de hoje, 21 de maio, sou muito melhor a olhar para lá do meu jardim, tenho a certeza absoluta. Aliás, quando na minha primeira viagem à Croácia aprendi um ditado judaico que dizia assim: salva um, e salvarás a humanidade. Acho que nenhum de nós, do grupo, das famílias como as nossas, tinha essa pretensão. Não tínhamos essa ambição de salvar a humanidade. Mas o objetivo não deixava de ser válido. Nós queríamos, sim, salvar famílias como as nossas. Queríamos ajudar. A única certeza era essa. Era que queríamos ajudar as crianças que víamos na televisão. Queríamos exercer o poder que cada um de nós nesta sala tem de ser generoso e de praticar essa generosidade. E, portanto, é isso. Há muita gente também que diz que é um tipo de generosidade, e já se falou aqui hoje, que é uma generosidade egoísta. E eu, para ser muito honesta, eu concordo. É assim, o altruísmo é ele muitas vezes egocêntrico e narcísico. Precisamente pelo que vos expliquei há bocado, porque naquele momento em que eu e o grupo e muitas das pessoas que fazem este tipo de trabalho de voluntariado
É como se naquele momento o nosso amigo lá de cima, para quem acredita nessas coisas e eu acredito, nos dissesse: epá, Rita, olha, estou aqui cheio de trabalho, portanto ajuda-me aí, dá-me uma mãozinha. E de repente é como se nós tivéssemos uma espécie de superpoder, e quem é que não gosta de ter um superpoder? Um poder que pode interferir e que interfere mesmo no destino daquelas pessoas, na vida daquelas pessoas. Ou porque lhes damos dinheiro para o comboio, ou porque simplesmente lhes damos dinheiro, ou porque lhes arranjamos uns sapatos novos para fazerem mais 1000 quilómetros a pé e não de comboio, ou porque lhes damos leite em pó, que é uma coisa que não existe num campo de refugiados. Portanto, no fundo é isso. Há poucas coisas na vida que nos dão tanto prazer como ajudar alguém, que nos dão a sensação de satisfação connosco próprios e até de sentido da nossa própria vida. E termino dizendo-vos que das 2 vezes que estive em campos de refugiados, e espero lá voltar este ano, ainda não tinha chegado a casa, aliás, minto, ainda não tinha entrado no avião ou no carro de regresso a casa e a minha cabeça já só pensava quantos fins de semana é que eu teria para voltar lá, quanto dinheiro é que eu ainda tinha, há ou não mais algum feriado que eu possa juntar a um fim de semana para voltar lá onde poucos querem saber e muitos não querem estar. E a minha resposta é: eles sabem lá. Muito obrigada.